Murilo Ianelli, administrador e fundador da página do Facebook e do canal do YouTube Deep Web Brasil. Deep Web Brasil é uma comunidade que aborda sobre o tema Deep Web, que é um tema global para um conjunto de ferramentas que te levam a conteúdos não indexados por mecanismos comuns, sejam eles sites ou arquivos. A diferença da Deep Web para a web comum é a indexação dos conteúdos. Por exemplo, temos aqui o site Pirate Bay. É um site famoso de torrents na web comum. Alguns países são extremamente contra a pirataria. Se algum usuário comum da internet subisse um arquivo pirateado para esse site, ele poderia facilmente ser rastreado e punido, preso. Na Deep Web, esse The Pirate Bay existe também, e um usuário que quisesse, em um país com esse tipo de censura contra a pirataria, subir um arquivo pirata para o mesmo, o rastreamento dele seria mais difícil e assim ele poderia estar concluindo o envio. Posteriormente, o arquivo subiria de uma forma anônima do Pirate Bay da Deep Web para o Pirate Bay da web comum. Eu sou Marcos Henrique, sou um dos sócios fundadores da empresa Foxbit. Bitcoins são tokens digitais. Eles são unidades de medida que existem dentro de um banco de dados chamado blockchain. É um banco de dados descentralizado e essas unidades existem no total de 21 milhões de unidades e são usadas para mais diversos fins. O fim mais comum hoje é a aplicação financeira, dando um valor financeiro para cada uma dessas unidades. Meu nome é Diego Costa, eu sou analista de segurança da informação e administrador da Deep Web Brasil. A Deep Web Brasil nasceu de uma ideia do Murilo Ianelli. Ele decidiu criar uma página exclusiva no Facebook, né? Que ele fez uma pesquisa, não tinha página, e ele decidiu trazer esse assunto. E logo assumi a administração dela para levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo mais técnico para pessoas que têm interesse em aprender realmente o que é Deep Web. Eu sou Gabriel Rama, sou designer e empresário. O Bitcoin ele tem várias denominações. Muitas pessoas falam que é moeda, outras pessoas falam que é um meio de pagamento. O Bitcoin é tudo isso, mas a real essência dele é que ele é um protocolo de validação P2P, né? Onde dentro desse protocolo de validação você consegue fazer N coisas. Para familiarizar o que é um protocolo, seria basicamente o protocolo HTTP que todo mundo conhece hoje. O que seria o HTTP? O famoso endereço de internet, né? Então, dentro desse protocolo de internet, você tem N coisas. Dentro do protocolo Bitcoin, você tem N outros serviços também, além de ser só uma moeda para fins financeiros. O Bitcoin, ele é considerado hoje um dos meios mais seguros para você fazer transações financeiras. Por quê? Porque ele não tem um intermediador. O grande fenômeno do Bitcoin é que ele elimina o intermediário. Então, hoje, se você for fazer uma compra em algum site eletrônico, qualquer coisa, você utiliza um cartão de crédito. Quando você utiliza esse cartão de crédito, você passa por N pessoas no meio do caminho até chegar no vendedor. O Bitcoin, ele é P2P, ele é peer-to-peer, ele é ponto a ponto. Então, quando você faz uma transação, ele vai diretamente para o vendedor. Ele não tem intermediários, então você não tem taxas de intermediários no meio do caminho. Outra vantagem maravilhosa do Bitcoin, ele não é possível dar chargeback. Chargeback nos cartões de crédito é muito comum, na qual o comprador ele compra uma passagem aérea, qualquer item, e ao mesmo tempo ele cancela. Basicamente é quando ela recebe o produto. Então ela recebe o produto e ele cancela. E o comprador, o vendedor que acabou vendendo, perde esse produto. Com o Bitcoin isso não é possível. Sou o Danilo Ianelli. Meu primeiro contato foi... Eu usei o computador pessoal. Eu tinha um pouco de medo, assim, justamente por causa de problemas de ser hackeado ou alguém ficar esbilhotando meu computador tudo. Fiquei um pouco com medo, mas depois, quando eu fui descobrindo, eu acabei me acostumando e relaxando um pouco em questão de ter problemas com hackers e com invasão de privacidade, essas coisas. Eu conheço o termo Deep Web, eu já acesso a Deep Web há um bom tempo. Vai fazer 9 anos. E eu comecei quando adolescente, aos meus 14 anos mais ou menos, justamente para ir ver esse lado negativo que ela tinha.
Quando eu vi que ela não era tudo isso, eu deixei de lado. Após passado uns anos, eu entrei para estudar técnico em informática, meu professor voltou a citar sobre a ferramenta e eu vi que ele citou sobre com um certo tabu, né? Exaltando os pontos negativos. E para mim, ao meu ver, ele não tinha ainda entrado para saber como era. E eu pensei, se um profissional da área está passando uma informação errada, tem a chance de entrar e mudar isso, conhecer a rede, mudar isso, e fazer as pessoas usarem ela de um jeito bom, por que ele faz isso? Eu peguei o meu tempo livre e decidi investir nessa visão. O que eu queria como objetivo inicial e que eu acho que eu tenho conseguido durante 3 anos para cá é mudar a visão das pessoas em relação à Deep Web e mostrar a verdade dela. Não só o conteúdo ruim, mas o que ela tem de bom e ruim. Eu uso a Deep Web há uns 8 anos. Eu escutei sobre a Deep Web numa roda de amigos, que eles compararam com um site de terror. E aí eu me interessei, comecei a pesquisar no Google, não achei praticamente nenhum material. E eu cheguei nesse grupo de amigos no dia seguinte e falei, eu quero entrar na Deep Web, eu quero conhecer. Não, é assustador, é algo que você não vai gostar, não sei o quê. Várias informações assim, tentando fazer com que eu não entrasse. Mesmo assim, eu insisti e um amigo acabou me mostrando basicamente como fazia e eu me virei. Aí eu fui atrás do Google, encontrei o Tor, li bastante sobre a ferramenta. Na época eu não conhecia muito do idioma inglês, então foi muito difícil, porque 90% do conteúdo que eu encontrei foi em inglês e eu comecei a me aprofundar. O intuito geral da Deep Web, a gente pode citar quem criou os softwares que compõem a Deep Web e nós temos uma lista com mais de 30. O mais famoso seria o Tor. O Tor é uma organização que foi criada por alguém. Esse alguém alega que a liberdade de expressão como pessoa é o motivo, é o forte do software continuar. Isso se dá política e religiosamente falando, na maioria dos casos. Infelizmente, por em tese estarmos em anonimato, existem falhas no sistema que pode comprometer o anonimato do usuário e você pode ser revelado, como existem também armadilhas que podem ser feitas por autoridades. Assim, eu não posso classificar a Deep Web como o melhor dos mundos, né? Só porque você tem a liberdade de expressão e você é anônimo. Muitas pessoas usam isso para praticar crimes. Isso não é bem visto, principalmente pela mídia. Algumas reportagens que foram feitas sobre a Deep Web não trouxeram assim uma imagem tão boa sobre ela. Meu nome é Leandro Rubim, atualmente sou diretor de Educação à Distância da FIAP e também de cursos de curta duração. E na essência eu sou professor de tecnologia. A grande vantagem do Bitcoin é que não necessariamente você precisa conhecer tecnicamente toda a arquitetura de Bitcoin. O grande interesse da gente é poder trabalhar com Bitcoin assim como qualquer outro tipo de forma de pagamento, seja um cartão de crédito, seja um boleto. Então, para qualquer empresa, fica muito transparente. Você contrata uma empresa que trabalha com Bitcoin, ela vai lhe cobrar uma taxa de transferência, tal como um cartão de crédito, e aí você consegue comercializar seus produtos em Bitcoin. Então, a gente trabalha dessa forma. Hoje a gente tem uma empresa contratada, do qual a gente utiliza todo o sistema deles, mas a gente simplesmente, para a gente é totalmente transparente. A gente não retém Bitcoin, então é transferido em real depois para a nossa conta corrente. Para você poder ter Bitcoins e comercializar Bitcoins, o primeiro passo que você tem que fazer é criar uma carteira. Aí, para criar uma carteira, é a analogia parecida como criar um e-mail. Então, você pode ir numa máquina, né, efetivamente, uma ATM, ou você pode ir por qualquer site que trabalhe com carteira Bitcoin ou por aplicativo. Por exemplo, eu estou utilizando aqui um aplicativo chamado Blockchain. Dá para fazer pela web ou pelo próprio aplicativo, tá? Uma vez que você quer criar uma carteira, então o primeiro passo é você entrar com um e-mail e com uma senha, e ele exige que seja uma senha um pouco mais complicada, ok? Uma vez a conta criada, ele te pede um número, um PIN, você digita aquele PIN, ele vai te pedir para confirmar aquele PIN, e aí ele vai acessar a sua carteira, tá? Como que você pode utilizar essa carteira? Então, existem 3 funções principais. Uma delas é você fazer transferência para outras carteiras. Então, se você quiser transferir para qualquer colega ou qualquer outra empresa que tenha uma carteira de Bitcoin, basta você ter o QR Code dessa carteira ou simplesmente o ID
que aí o ID é um código alfanumérico um pouco maior, tá? E aí você consegue fazer essa transferência. Então, esse é um primeiro passo, assim como você trabalhar com um app de um banco mesmo, tá? Um segundo passo que você pode trabalhar é pegar e ir num caixa, num ATM, depositar na nota, né, corrente, em real, em dólar, que seja, e colocar o QR Code desse resultado no seu celular, apontando para o seu celular. Aí, aquele depósito que você efetivamente fizer, automaticamente cairá em Bitcoin para você. E um terceiro passo que você pode trabalhar é você passar a sua carteira de Bitcoin para qualquer outra pessoa. Então, você vai receber um QR Code e esse QR Code você pode utilizar para transacionar, né, valores para sua conta. O Bitcoin começou muito famoso na Deep Web por causa dessa função de ele ser difícil de rastrear e ele ser semi-anônimo. Você sabe que o recurso está indo do endereço A para o endereço B, mas nem sempre você consegue nomear quem é o dono de A e quem é o dono de B. Então isso é que fomentou o Bitcoin para esse uso na Deep Web, principalmente até 2012, 2013. De lá para cá, estão crescendo novas e novas moedas digitais. Hoje eu posso dizer para você que deve existir mais de 300 moedas digitais espalhadas por aí. Algumas são realmente golpes, algumas realmente são produtos de scam, pirâmides financeiras e coisas muito ruins. E outras não, outras são projetos sérios, outros são projetos que têm futuro, que vão crescer talvez tanto quanto o Bitcoin, mas a Deep Web ela está migrando o seu uso de moedas digitais para outros ativos que não o Bitcoin em si. O legal da Bitcoin é que ela é uma moeda criptografada também. Então ela tem a proteção do anonimato. É uma coisa que a gente tem que frisar. Ela deixa todas as transações da Deep Web mais seguras do que se fosse por dólar, por exemplo. E é por isso que é a moeda mais usada na rede. Nos Estados Unidos, hoje, um cara tem uma carteira virtual, ele ganha as bitcoins, ninguém sabe de quem é a carteira, tá lá na carteira dele. Ele pode, em alguma casa de câmbio, trocar bitcoin por dinheiro real. Alguns serviços no Brasil hoje, existem alguns sites que fazem a transação já direto para o PayPal, por exemplo. Ainda nos Estados Unidos, esse tipo de coisa é famosa. No Japão já tem lanchonetes que aceitam pagamentos em bitcoins, então as pessoas acabam nem precisando fazer a transação por dinheiro real, que no caso seria por alguma casa de câmbio, direto no caixa eletrônico ou por conta do PayPal. Querendo ou não, a liberdade de expressão é alta aqui pra gente. Que pesem falando que não temos, se comparado à Coreia do Norte, por exemplo, Rússia e alguns lugares do Oriente Médio, a gente toma sopa na internet. Então, a vantagem para nós é que, por exemplo, aquele sistema de cookie que vai pegar o que a gente digita, onde a gente navega e o que a gente procura, para depois jogar aquela lista de propagandas. E você, poxa, apareceu uma câmera fotográfica aqui, eu estava procurando uma câmera antes, como é que isso funcionou? Esse tipo de invasão de privacidade na internet convencional a gente tem. Na Deep Web a gente não tem. Seria uma das vantagens. Fora o anonimato, caso você queira expor alguma coisa. É claro que se você for expor um dado político, você vai sofrer algum tipo de punição. Não que seja certo ou que seja errado, vai depender da visão da pessoa. Mas caso você tenha esse intuito, também é um lugar certo de fazer. A maioria das pessoas, elas ficam procurando principalmente alguns livros, geralmente livros de anatomia, vamos dizer assim, tanto para comprar quanto para baixar, e não acha na Surface, coisa que na Deep Web você encontra alguns livros. Eu trabalho com meu personal, essas coisas, então eu tenho que saber bastante sobre anatomia do corpo humano, tanto masculino quanto feminino. Então para mim foi perfeito, me ajudou bastante, e muita gente precisa daí também. E alguns amigos meus também, que é da área, eu indico o site, indico o livro para eles ir lá e baixar. Hoje em dia, se os órgãos, né, as organizações responsáveis pela internet, por toda a investigação de crimes no mundo, elas quiserem descobrir o que você está fazendo, se elas se esforçarem, elas conseguem, mesmo estando na Deep Web. Você está acessando um site e você clica em um link e você se depara com um site de pedofilia. Aquilo não é algo que você quer ver. Aquilo não é algo do seu dia a dia. Não é o que você está procurando. Então, choca. Hoje em dia, eu entro na Deep Web com um objetivo. Se eu passo, assim, meia hora navegando e não encontro aquele meu objetivo, eu já saio porque ela
não tem mais um conteúdo. Muitas pessoas estão navegando e divulgando outros conteúdos, né? Mais ilícitos, não estão mais focando em ajudar. É raro você encontrar algo na Deep Web que ajude você a ter um conhecimento. Ou são coisas muito antigas, ou são coisas desatualizadas, que não servem mais, e você não vai ter utilidade com aquilo. Eu já me deparei com coisas estranhas e muitas vezes eu tentei baixar conteúdos, PDFs que explicavam como fazer vírus, como fazer uma engenharia reversa em um vírus. Tentar estudar esse conteúdo e no final eu acabei baixando vírus, né, para o meu computador. Então aquilo ali nada mais era que uma tentativa de enganar as pessoas, né? Você tá achando que tá baixando conteúdo e baixa outro. Só que, como eu sempre usei uma máquina virtual, né, desde o começo, assim, eu nunca corri risco. Já me pediram várias vezes ajuda, né, pessoas que alegaram que tiveram seus computadores sequestrados, tiveram todas as fotos do computador deletadas, ou então simplesmente baixaram um arquivo que mudava a extensão daquela foto, daquele vídeo, e a pessoa achava que tinha perdido o arquivo, mas na verdade não era. Até mesmo na Surface, coisas que você baixa pode ser algum programa malicioso, um malware, um vírus, qualquer coisa do tipo. A Deep Web é a mesma coisa. Você sempre tem que ter um olho assim, manter um olho aqui e um olho aqui, para manter certinho, para não fazer coisas erradas, né? Você pode baixar um programa, um arquivo PDF, pensando que é um livro, ou que é alguma coisa, algum documento, pode ser um vírus, essas coisas, né? Então, sempre tem que tomar cuidado, pensar duas vezes no que vai pesquisar e tentar ir em um site que tem mais downloads ou coisas assim do tipo. Usar o Bitcoin, ele é muito seguro, desde que o usuário tome as suas medidas de prevenção. O Bitcoin ele é um código, como eu disse, criado lá em 2008, 2009, é um código aberto de programação, já foi revisado por centenas e centenas de técnicos e programadores pelo mundo de 2009 até hoje. Mas o Bitcoin, como código em si, como rede de computador, é extremamente seguro. O que acontece eventualmente é que o usuário, por desinformação, por falta de costume com a ferramenta, acaba cometendo falhas. E aí ele não protege a sua senha, ele não protege os seus bitcoins da forma devida e aí ele acaba sendo roubado. Eu fiz uma entrevista recentemente em um site de assassinos de aluguel. Seria uma máfia, no caso. Entrei em contato com eles pelo site e via e-mail. Eles me responderam posteriormente. Fiz umas perguntas. Eles me responderam de uma forma totalmente amigável. É bizarro o método como eles funcionam. Eles falam que matam pessoas, que espancam, queimam propriedades, bens particulares. O que você quiser, eles fazem. E tem uma lista de preços. Eles, inclusive, agem ao redor do mundo. A questão é, através dessa entrevista e por trás desse site, se é verdade o que eles fazem em relação ao que eles falaram, ou se não é. Porque até então pode ser um tipo de golpe, sendo que lá o pagamento é por Bitcoin, Bitcoin é caro, você paga para eles, eles não prestam serviço nenhum, saem beneficiados financeiramente e você acaba ficando para trás. Eu vejo que o Bitcoin ele não entrou para valer ainda justamente pelas pessoas ainda não serem tão tecnológicas a ponto ao nível que é o Bitcoin, né? Porque ela não é tão complicada quanto outras tecnologias, né, que concorrem, vamos dizer, quanto um cartão de crédito, um cartão de débito, né, ou um PagSeguro e assim por diante. Então, as pessoas elas precisam entender e usar, pelo menos algumas vezes, para poder saber que é fácil, que não tem risco, que é mais barato, né? E não simplesmente ouvir os boatos que se tem por aí, que é usado para transferência internacional, é usado por traficantes. Enquanto existe um uso tão natural e tão positivo, justamente porque ninguém controla. Então, existe toda essa quebra ainda, que vai durar um pouquinho, mas que vai ser quebrada ainda para frente. Temos os mercados negros, e existem diversos tipos de serviço. Eles vendem celulares roubados, computadores roubados, drogas, armas em geral, explosivos, manuais para fazer drogas sintéticas, manuais para abrir carros e portas. E
diversos outros tipos de serviços